Olá pessoal, estou de volta para dar continuidade ao vídeo que ficou faltando em relação à quarta raça e à quinta raça raiz. No vídeo anterior, nós falamos sobre a terceira raça raiz e vamos aqui fazer uma recapitulação, um resumo, só para relembrar aonde foi que nós paramos para dar continuidade. Bom, a terceira raça raiz, ela foi a raça mais complicada. Por quê? Porque os fatos mais importantes, por assim dizer, aconteceu exatamente nessa terceira raça raiz. Ela era como se fosse o ponto médio em que as formas humanas, até então etéreas que eram, passaram a ser, por assim dizer, começaram, né, a, a adquirir uma forma mais densa e todos os fatos que ocorreram nessa terceira raça. Vamos relembrar aqui. Bom, em que pese ela está dividida em 7 sub-raças, assim como todas as outras raças, o livro ele traz uma divisão dessa terceira raça em três, como se fosse 3 etapas, né? Ou 3 fases. Então, as primeiras sub-raças, o livro chama de os 100 pecados. Por quê? Porque ainda eram aquelas formas da segunda raça raiz que eram chamados nascidos do suor, suas formas etéreas, ou seja, sem humanas, sem o quarto princípio, né, que é o Kamarupa, enfim. E depois veio esses seres, vieram a reproduzir em formas de ovos, né? E antes eles eram assexuais, eles se tornaram andrógenos. E houve também nessa terceira raça raiz o despertar da inteligência, ou seja, esses seres humanos até então foram dotados do quinto princípio que é humanas, que é a mente. Até então, todas as formas humanas que vinham sendo criadas da primeira raça raiz, segunda raça raiz e mais ou menos na metade da terceira raça raiz, não tinham mente. Ou seja, não tinham o princípio humanas que faz a ligação com a mônada. Isso também já foi falado no vídeo anterior. Bom, também foi falado que nem todas as formas humanas na terceira raça raiz foram dotados de manas, ou seja, tiveram o quinto princípio ativado. Houver uma parte que ficaram sem mente. Também já foi falado nos vídeos anteriores. Bom, nessa terceira raça também aconteceu a separação dos sexos. Já lá para o final das sub-raças, aconteceu, né, gradativamente e muito lentamente, a separação dos sexos. E é justamente essas últimas sub-raças que são os lemurianos. E também houveram algumas dessas raças que foram raças semi-animais, por causa daquele cruzamento que eu falei no início, né? Como aqueles que estavam semente, eles, quando houver a separação, eles tiveram por relações sexuais, por assim dizer, com algumas espécies de animais fêmeas. Também isso já foi falado no vídeo anterior. Bom, de forma bem resumida e também até então eu não pude captar muita informação sobre como se deu a forma de destruição dos lemurianos, porque em certa parte o livro ele traz como se fosse uma continuidade entre os lemurianos e os atlantes. Mas em outra parte o livro fala que houve a destruição da Lemúria através de um cataclisma, ou seja, não foi pela água, e sim pelo fogo. Bom, eu separei apenas uma parte que eu achei aqui interessante, em que a autora Helena Blavatsky fala sobre os últimos remanescentes dos lemurianos. Vejamos o que diz. Os últimos remanescentes eram filhos da vontade e do yoga, juntamente com umas poucas tribos sobreviveram ao grande cataclisma,
porque a terceira raça que habitava o grande continente lemuriano foi a que precedeu as verdadeiras raças humanas, a quarta e a quinta. Daí termos dito em Easy Senvel que essa raça podia viver com igual facilidade na água ou no ar e no fogo, porque tinham um domínio ilimitado sobre os elementos. Eram os filhos de Deus, não os que viram as filhas dos homens, mas os verdadeiros Elohim, embora sob um nome diferente na Cabala Oriental. Foram eles que comunicaram aos homens os segredos mais importantes da natureza e lhes revelaram a palavra inefável, agora perdida. Bom, esse trecho aqui, ela faz uma citação de um outro livro que é chamado Isis Sem Véu, em que ela já tinha trazido, por assim dizer, um pouco sobre esses remanescentes. Lembrando que os lemurianos, eles meio que se dividiram, né? Ou existiram os bons e os maus. Os maus aqui é no sentido de que o livro fala que alguns usaram os seus dons para fins ilícitos, né, por assim dizer, para fins maldosos. Bom, pessoal, para a gente ter uma noção sobre o continente da Lemúria, eu peguei aqui um mapa atual do nosso mapa mundi, exatamente onde se encontra o oceano, os oceanos Pacífico, Índio e Atlântico. Isso é o que representa hoje, mas consultando um site, que inclusive eu vou colocar aqui o nome do site para vocês, eu encontrei aqui uma sequência de mapas que seria uma representação dos continentes da Lemúria, há mais de 1 milhão de anos atrás. Bom, a Helena Blavatsky, mas logo à frente eu vou explicar, ela fala sobre umas mudanças sobre o eixo da Terra. Quando acontecem essas mudanças no eixo da Terra, é que ocorrem esses grandes cataclismas, esses grandes dilúvios, por assim dizer, em que quando o eixo da Terra ele é movido, por assim dizer, não sei se bem é a palavra movido, ele é deslocado do seu eixo habitual, ele faz com que as águas movam-se. E aí, alguns continentes que até então não existiam passam a existir, passam a emergir das profundezas, e alguns continentes que já existem, alguns são afundados, né, são submersos. E aqui eu trouxe uma sequência de mapa desse site. O nome do site é Falhas do Espiritismo, alguma coisa assim. Bom, Falhas do Espiritismo. Não entendi tanto assim o site, mas eu não me aprofundei muito, porque eu queria um esboço do que seria o mapa mundi há alguns anos, algumas milhares de anos atrás. Então eu encontrei, e aqui ele explica, são mapas se eu não me engano, é um escritor chamado Scott Elliott. Bom, ele explica que aqui, ó, o continente, tudo isso que é vermelho aqui seria as terras lemurianas. E as azuis aqui mais para cima seriam as terras hiperbóreas. Bom, nota-se que os antigos, ou na verdade os atuais continentes, principalmente o nosso, as Américas, né, América do Sul, América do Norte, nota-se aqui apenas um relevo, como se fosse apenas um desenho, né, assim, sem preenchimento. Bom, isso significa o quê? Que há quase mais de 1 milhão de anos atrás, os nossos continentes, tal como a gente conhece hoje, não existiam.
não existiam porque eles não estavam aparecendo, eles estavam, por assim dizer, submersos. Então, nota-se que a Lemúria, as terras da Lemúria, conforme ele fala nos mapas, representam uma vasta área. E se a gente for passando aqui, ó, novamente, ele faz uma sequência e aí continua essa sequência, né? Nota-se que as terras estão espalhadas. Aqui é um exemplo de um mapa entre 1.800.000 anos atrás. E aí ele continua. Nota-se que principalmente onde nós estamos, que é o Brasil, a América do Sul, ó, ali se encontra praticamente só o esboço, né? Ainda não, essa terra não existia, por assim dizer. E aí ele continua, e conforme o passar dos anos, aqui entre 200.000 anos e 80.000 anos atrás, já aparece um pedaço do que seria o Brasil, né? Ou América do Sul, um pedaço da América do Sul. Bom, isso é só para a gente ter uma noção de que o continente lemuriano, se ele realmente existiu, ele foi uma vasta área e que nem todas as formas humanas se encontravam na mesma área, ou seja, eles estavam espalhados por esse vasto continente que foi a Lemúria. Então, por isso que quando fala, o livro fala que houve os últimos remanescentes e esses remanescentes eles sobreviveram ao grande cataclisma, provavelmente eles estavam em uma outra parte ou eles conseguiram prever, enfim, não sei qual foi a forma como eles se salvaram, e eles meio que se afastaram, né? Foram para outro lugar em que havia terra firme. Bom, uma ressalva logo que é importante fazer desde o início é que o livro às vezes trata a quarta raça, que é os Atlantes, quase que em conjunto com os Lemurianos, porque os Lemúrios, como já foi falado, os Lemurianos foram já a última terceira raça, tipo assim, já no final da terceira raça, né, nas últimas sub-raças da terceira raça, é que os Lemurianos, eles existiram e logo veio a destruição deles, né, eu falo logo, mas houve evos e evos de anos e tempos, enfim, eras, e o continente da Atlante, ou da Atlântida, né, como falam, na verdade é uma continuação do continente da Lemúria, porque não houve total destruição da Lemúria e só depois é que surgiu os Atlantes. Não, na verdade, não existe, o livro fala que não existe uma linha demarcatória definida onde uma coisa encerra e a outra começa. Ou seja, por isso que o livro às vezes trata das duas raças quase que conjuntamente, porque uma se seguiu a outra, mas ao mesmo tempo fala que os lemurianos eles nasceram, por assim dizer, aliás, os atlantes nasceram dos lemurianos, nasceram e vocês verão isso um pouco mais adiante. Bom, o livro fala que, assim, de 2 a 2 nas 7 zonas, 7 zonas são os 7 lugares propriamente físicos, né? No, em um mapa, por exemplo, em um continente, que a terceira raça deu nascimento à quarta. Ou seja, os lemurianos deram nascimento aos atlantes, por assim dizer, né? Os Uras passaram a Asuras. Esse nome Isuras, se eu não me engano, ele é em sânscrito, significa Deus, deuses, né? Zuras passaram a ser não deuses. Bom, agora vamos adentrar realmente na quarta raça raiz, em que pese eu já ter falado um pouco dela no vídeo anterior. Bom, provavelmente esse vídeo vai ficar muito extenso e eu devo fazer a da quinta raça raiz num vídeo separado.
Bom, a quarta raça raiz, como já sabem, foram os Atlantes, e realmente essa raça, segundo a doutrina secreta narra, foram as raças dos gigantes e dos cíclopes. Bom, a quarta raça, ela foi a raça dos Atlantes, ou seja, dos realmente gigantes. O livro fala o seguinte: nós podemos admitir sem dificuldade que os titãs e os cíclopes das idades primitivas eram realmente da quarta raça, a Atlante, e que todas as lendas e alegorias posteriores que se veem, por exemplo, nos Puranas hindus e nos poemas gregos de Hesíodo e Homero, se baseiam ou se baseavam em reminiscências nebulosas de titãs verdadeiros, homens de tremenda e sobre-humana força física, que lhes permitiam defenderem-se e imporem respeito aos gigantescos monstros das eras Mesozoicas e Cenozoica e de cíclopes reais que eram mortais dotados de 3 olhos. Bom, em outra parte, o livro fala que vieram depois os Atlantes, os gigantes cuja força e beleza física alcançaram seu apogeu de acordo com a lei de evolução, mais ou menos no período médio de sua quarta subraça. Bom, em outro trecho fala o seguinte: dizem-nos que os homens da terceira raça raiz possuíam um terceiro olho físico, que persistiu até cerca do período médio da terceira subraça da quarta raça raiz, quando a consolidação e o aperfeiçoamento do organismo humano deram lugar que desaparecesse da anatomia externa do homem. Contudo, psíquica e espiritualmente, a sua percepção mental e visual durou até quase o final da quarta raça. Nessa época, suas funções cessaram por completo devido à condição material depravada da humanidade. Isso ocorreu anteriormente à submersão da parte principal do continente Atlântico. Ou seja, a questão de possuir o terceiro olho físico vinha da terceira raça, né, e persistiu até meados da terceira subraça da quarta raça raiz, ou seja, pelo menos ali do início, né, mais um pouquinho do início, já para metade da quarta raça raiz. Ainda os seres possuíam um terceiro olho, mas, contudo, né, conforme fala, houve esse desaparecimento da anatomia externa do homem, porque foi na quarta raça raiz que o homem, fisicamente falando, ele se tornou mais completo. Mas aí o livro fala que psíquica e espiritualmente a percepção mental e visual ainda durou até o final da quarta raça, ou seja, ainda a raça dos Atlantes. Bom, um fato curioso que eu achei em relação a alguns trechos do livro é que a autora, ela apresenta algumas, como se fossem algumas provas da existência da Lemúria e da Atlântida. Por exemplo, o fato curioso é sobre a Ilha de Páscoa. E diz o texto seguinte: a Ilha de Páscoa, por exemplo, pertence ao início da civilização da terceira raça. Foi um levantamento vulcânico repentino do fundo do oceano que fez reaparecer essa pequena relíquia das idades arcaicas, depois de haver permanecido submersa com as outras terras. Emergiu intacta, ou intacta, né, com seu vulcão e suas estátuas durante a época Champlain da submersão polar do norte, como um testemunho presente da existência da Lemúria. Diz-se que algumas das tribos australianas são tudo o que resta dos últimos descendentes da terceira raça. Bom, ainda sobre a Ilha de Páscoa, o livro traz o seguinte:
Vale observar que a maior parte das estátuas gigantes encontradas na Ilha de Páscoa, fragmento inegável de um continente submerso, assim como as que foram nos confins do deserto de Gobi, região que esteve sob as águas durante idades incalculáveis, têm todas de 20 a 30 pés de altura. As da Ilha de Páscoa, descobertas por Cook, tinham quase todas 27 pés de altura e 8 pés de ombro a ombro. Não ignora a autora que os arqueólogos modernos decidiram que estas estátuas não são muito antigas, conforme declarou um alto funcionário do Museu Britânico, onde hoje se encontram algumas delas. Trata-se, porém, de uma dessas decisões arbitrárias da ciência moderna que carecem de valor por si mesmas. Pessoal, eu trouxe aqui o mapa para a gente verificar onde fica a Ilha de Páscoa. Realmente ela fica em uma localidade que ao redor só tem água. Ela fica no sul do Oceano Pacífico, numa região chamada Polinésia, que é um conjunto de ilhas, por assim dizer. Bom, e a forma de chegar lá, segundo eu pesquisei nos sites, é saindo do Chile. Inclusive, um site que eu pesquisei fala que a distância do Chile à Ilha de Páscoa é de 3.700 quilômetros. Bom, pessoal, outro fato ainda mais curioso ainda é a, a outras provas que a Helena Blavatsky diz ser, vamos dizer assim, uma representação das raças raízes, que são também estátuas, só que essas ficam em Bamiyan. Bom, vejamos exatamente a parte do livro que fala sobre as estátuas. Diz o seguinte: o mesmo rezam as tradições da Ásia Central a respeito das estátuas de Bamiyan. Que são elas e que é o lugar onde tem estado desde séculos sem conta, desafiando os cataclismos ao seu redor e até mesmo a ação do homem, como por exemplo as hordas de Timur e os vândalos guerreiros de Nadir Shah? Bamiyan é uma pequena e miserável cidade, meio em ruínas, situada na Ásia Central, na metade do caminho entre Cabul e Balkh. Não sei se é assim que se pronuncia. Ao pé do Coidabá, montanha enorme do Paropamiso, ou Cordilheira do Hindu Kush, que fica a 8.500 pés acima do nível do mar. Em outros tempos, Bamiyan fazia parte da antiga cidade de Deju, saqueada e destruída até a última pedra por Gengis Khan. Realmente não sei como é que se pronuncia essa palavra. No século XIII. Todo o vale está cercado de rochas colossais, cheias de cavernas e grutas, parte naturais e parte artificiais, que serviram antigamente de morada para os monges budistas que ali haviam instalados os seus viharas, ou mosteiros. Ainda hoje se vêem essa profusão, esses viharas, nos templos indianos escavados nas rochas, bem como nos vales de Jelalabad. Em frente de algumas dessas cavernas foram descobertas em nosso século, ou melhor, redescobertas, pois o famoso explorador chinês Yun Tizan conta que as viu quando visitou Bamiyan no século VII. 5 estátuas de tamanho colossal que se supõem representarem Buda. Bom, ela fala aqui que se supõe porque logo mais em outro trecho ela fala que essas estátuas não têm nada a ver com Buda, mas sim que são representações das 5 raças raízes que já surgiram, né? Que até agora foram as que já surgiram no globo D. Bom, pessoal, e aí eu fui pesquisar sobre as estátuas e realmente há vários sites que falam sobre as chamadas estátuas de Budas de Bamiyan, que eram, na verdade, um conjunto de estátuas esculpidas na rocha de arenito, localizadas a 240 quilômetros, mais ou menos, ali de Cabul, capital do Afeganistão. Ou seja,
elas estavam numa localidade de bastante conflito. E aí alguns sites falam que elas foram esculpidas por volta do século V, outras falam que foi esculpida no século VII. Parece que não existe uma concordância. E segundo a Helena Blavatsky, ela fala que essas estátuas elas tinham uma idade muito mais antiga, porque quem as esculpiu foram exatamente os sobreviventes da Atlântida, da quarta raça raiz. Foram os que sobreviveram à submersão, que foram eles que talharam para deixar algo como uma prova dos ensinamentos, né, dos ensinamentos que tinham sido passados de raça para raça. Inclusive, o site que fala sobre um dos que eu encontrei, né, foram vários, mas eu não vou colocar todos aqui, só o que mais me chamou a atenção foi o site Lavanguardia. Eu acho que ele é em espanhol, mas dá para compreender. Ele fala, inclusive essa foto aqui, que é uma foto mais antiga ainda, ela é de 1832, são duas estátuas, eu não sei se eram as últimas que ainda restaram ou se eram outras anteriores, né? Porque eram cinco no total. Aí havia essa diferença que a gente vai ver do tamanho delas. O site fala que no século XIII, o Gengis Khan, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é o fundador do Império Mongol, ele saqueou as estátuas, porque tanto na doutrina secreta como alguns sites falam que a princípio as estátuas elas tinham como que incrustadas nas vestes ouro e algumas pedras preciosas. Então aí começou a degradação. Quando foi em 1996, o site fala que quando os talibãs ascenderam ao poder, 2 anos mais tarde, um comandante do grupo extremista perfurou a cabeça das estátuas e colocou explosivos para destruir as estátuas. E é por isso que em algumas fotos só aparece o corpo e a cabeça não aparece, porque já tinham sido provavelmente demolidas, né? Mas em 2001, o site fala que quando se radicalizou o regime, aí em 2001 destruiu por vez as estátuas que, segundo eles, o grupo que destruiu os Budas falaram que destruíram porque eram contrário à lei islâmica deles. Eu vou deixar o site aqui, caso vocês queiram pesquisar. O Wikinews, ele fala que as antigas esculturas de arenito no Vale de Bamiyan, no Afeganistão já foram os Budas mais altos do mundo, mas foram perdidas para sempre quando o Talibã as explodiu há 20 anos. Bom, os gigantes Budas do Afeganistão, como eram chamadas as estátuas, vigiaram o pitoresco vale de Bamiyan por séculos, sobrevivendo às invasões mongóis e ao ambiente hostil até que o Talibã chegou com uma visão de mundo apocalíptica que não se importava com uma das grandes maravilhas da antiguidade. Depois de anos de ofensas ou de ofensivas de terra arrasada em todo o Afeganistão, os militantes que viam qualquer representação da forma humana como uma afronta ao Islã voltaram sua atenção para os dois Budas em Bamiyan, salpicando as esculturas com tiros de tanques e foguetes antes de dinamitá-la em março de 2001. Bom, vejamos o que o livro fala a respeito ainda sobre as estátuas de Bamiyan. Bom, o livro fala o seguinte: Gautama Buda era indo-ariano e só se vêem orelhas semelhantes àquelas entre os mongóis da Birmânia e do Sião, os quais, como também na Cochinchina, costumam deformar artificialmente os pavilhões auditivos. Os monges budistas que transformaram as grutas do Miao-Tse em viharas e celas vieram para a Ásia Central lá pelo começo do primeiro século da era cristã. Por isso, Hyun Tsang, referindo-se à colossal estátua, disse que
o brilho dos ornamentos de ouro que cobriam a estátua quando a visitou ofuscava a vista, mas hoje não resta nenhum vestígio dos dourados. O vestuário, em contraste com a figura propriamente dita, talhada na rocha viva, é feita de gesso e moldado sobre a imagem de pedra. Talbot, que procedeu a um exame dos mais minuciosos, descobriu que o vestuário pertence a uma época muito posterior. Deve-se, pois, atribuir à estátua em si mesma uma época bem anterior ao budismo. Neste caso, ocorre a pergunta: que representa ela? Mais uma vez, a tradição, confirmada pelos anais escritos, soluciona a questão e esclarece o mistério. Os aartis e os ascetas budistas encontraram as 5 estátuas, além de muitas outras que agora estão destruídas. 3 delas, que se achavam em nichos colossais na entrada de suas futuras moradas, foram revestidas de gesso, e sobre as velhas estátuas eles modelaram outras novas para representar o Senhor Tathagata. Não sei se é assim que se pronuncia. As paredes internas dos nichos estão cobertas até hoje com brilhantes pinturas de seres humanos, vendo-se a imagem de Buda reproduzida em todos os grupos. Estes afrescos e ornamentos, que lembram o estilo das pinturas bizantinas, devem-se todos às mãos piedosas dos ascetas, como também outras estátuas menores e ornamentos lavrados na rocha. Mas as 5 estátuas são obras dos iniciados da quarta raça, que, após a submersão de seu continente, buscaram refúgio nos desertos e nos cumes das montanhas da Ásia Central. Estas 5 estátuas, portanto, são uma reminiscência imorredoura do ensinamento esotérico referente à evolução gradual das raças. A maior representa a primeira raça da humanidade, cujo corpo etéreo foi assim perpetuado na pedra dura e indestrutível para a instrução das gerações vindouras, porque de outro modo sua lembrança não teria jamais sobrevivido ao dilúvio Atlante. A segunda, a de 120 pés de alto, representa os nascidos do suor, que seria a segunda raça. A terceira, que é a de 60 pés, imortaliza a raça que caiu, inaugurando assim a primeira raça física, nascida de pai e mãe, e cujos últimos descendentes estão simbolizados nas estátuas encontradas na Ilha de Páscoa. Estes descendentes tinham só 20 a 25 pés de estatura no tempo em que a Lemúria foi submergida depois de sua quase total destruição por fogos subterrâneos. A quarta raça era ainda menor, posto que gigantesca em comparação com a nossa quinta raça, e a série termina com esta última. Bom, pessoal, e ainda sobre essas provas da existência dos gigantes e também da diminuição, conforme a Helena Blavatsky fala, que com o passar das raças, as formas dos gigantes eles foram diminuindo cada vez mais. Eu encontrei em um site chamado MPS-Net algumas reportagens sobre essas descobertas de ossos humanos de gigantes. Inclusive, essa foto aí é exatamente de uma descoberta em 1912, de acordo com um relatório publicado no The New York Times em 4 de maio de 1912. 18 esqueletos gigantescos enterrados em carvão e argila cozida foram encontrados no lago Delavan, em Wisconsin. Eu não sei se pronuncia assim. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Em seguida, eles presumiram que as ossadas pertencessem a uma raça desconhecida de pessoas que habitaram o local. Embora fosse muito semelhante aos esqueletos humanos,
havia algumas diferenças notáveis, além do seu tamanho muito maior, é claro. Bom, e aí, o que que o livro fala ainda sobre isso, né? Eu trouxe aqui outro trecho. Era a crença de toda a antiguidade pagã e cristã que a humanidade primitiva foi uma raça de gigantes. Algumas escavações feitas na América em terraços e cavernas puseram a descoberto, em casos isolados, grupos de esqueletos com 9 a 12 pés de altura. Tais esqueletos pertenceu a tribos dos primeiros tempos da quinta raça, cuja a estatura degenerou para a média atual de 5 a 6 pés. Bom, aí foi justamente quando ela falou sobre essas descobertas que eu fiz a pesquisa e encontrei. Bom, eu coloquei aqui o link do site caso vocês tenham interesse em pesquisar mais. Bom, para ir já finalizando o vídeo, eu trouxe uma parte que o livro fala sobre a formação da quarta raça. E diz o seguinte: assim, a quarta raça Atlante se desenvolveu de um núcleo de homens da terceira raça da Lemúria setentrional, concentrado em um ponto situado mais ou menos onde fica atualmente o meio do Oceano Atlântico. Seu continente formou-se pela união de muitas ilhas e penínsulas que se ergueram acima das águas no transcurso normal dos séculos para finalmente se converterem na verdadeira morada da grande raça conhecida como Atlante. Uma vez consumada essa formação, é óbvio que, conforme assinala as autoridades ocultas mais elevadas, a Lemúria já não deve ser confundida com a Atlântida, da mesma forma que a Europa não se confunde com a América. Bom, pessoal, isso é sobre a questão que eu falei lá no início do vídeo, que como o território, ou seja, o continente da Lemúria era um continente muito extenso, eu acredito, a minha percepção é de que alguns fragmentos desse continente da Lemúria já faziam parte ou passaram a fazer parte da Atlântida, que, como aqui o próprio texto fala, era um conjunto de ilhas, né, a união de muitas ilhas e de penínsulas. Eu acredito que essas ilhas, algumas delas já até existiam ainda à época da Lemúria. Então, inclusive, né, o próprio livro traz, em alguns momentos, a explicação das duas raças como que conjuntamente, porque a Lemúria já foi nas últimas sub-raças ali da terceira raça raiz, e o início da quarta foi justamente a Atlante. Então, como aqui fala, né, que a raça Atlante, ela se desenvolveu de um núcleo de homens da terceira raça da Lemúria. Então fica mais, talvez mais claro de compreender. Bom, e para finalizar, eu trouxe justamente a parte que fala sobre a destruição da raça ou do continente. Diz o seguinte: a submersão da Grande Atlântida é a que mais interessa. Foi o cataclismo a que se referem os anais antigos, como o livro de Enoque, por exemplo. Os extremos da terra se desataram, e o que deu origem a lendas e alegorias de Vaisvata ou Vaivasvata, Xisutro, Noé, Deucalião e Tutiquante dos eleitos salvos. Bom, a tradição, não levando em conta a diferença entre os fenômenos siderais e os geológicos, designa uns e outros indistintamente como dilúvios. Há, porém, uma grande diferença. O cataclisma que destruiu o enorme continente do qual é a Austrália o principal remanescente foi ocasionado por uma série de convulsões subterrâneas e pela violenta ruptura do solo no fundo dos oceanos. E a causa do desaparecimento do continente seguinte, o quarto, foram perturbações sucessivas do eixo de rotação. Começou este cataclismo nos primeiros
tempos da Era Terciária e continuando durante muitas idades, determinou a extinção pouco a pouco dos últimos vestígios da Atlântida, com exceção provavelmente do Ceilão e de uma pequena parte do que agora é a África. Mudou a face do globo sem que ficasse memória alguma de suas florescentes terras e ilhas e de suas civilizações e ciências nos registros da história, salvo nos anais do Oriente. Bom, pessoal, em outro trecho, o livro fala o seguinte: as primeiras grandes águas vieram, elas submergiram as 7 grandes ilhas, salvos todos os justos, destruídos ímpios. Com estes pereceu a maior parte dos enormes animais produzidos pelo suor da terra. As 7 grandes ilhas, chamada de Divipas, faziam parte do continente Atlântico. Os ensinamentos secretos indicam que o dilúvio atingiu a 4ª raça gigante, não por causa de sua perversidade, nem porque se houvesse tornado negra pelo pecado, mas simplesmente porque tal é o destino de todos os continentes que, como todas as coisas debaixo do sol, nascem, vivem, chegam à decrepitude e morrem. Sucedeu isso quando a 5ª raça estava em sua infância. Assim, pereceram os gigantes, os magos e os feiticeiros, acrescenta a fantasia da tradição popular. Mas todos os justos foram salvos e só os ímpios destruídos. Tal circunstância deveu-se ao mesmo tempo à previsão dos justos, que não haviam perdido o uso do seu terceiro olho, e ao karma e à lei natural. Falando da raça subsequente, nossa quinta humanidade, eis como se expressa o comentário. Somente aquele pugilo de eleitos, cujos instrutores divinos tinham ido habitar essa ilha sagrada, de onde virá o último Salvador, impediu então que a metade da humanidade exterminasse a outra metade. Abre-se um parênteses aqui, né? Como o está fazendo a humanidade de agora, H.PB, que é as iniciais da Helena Blavatsky. A espécie humana se dividiu. 2/3 estavam governados por dinastias de espíritos da terra inferiores e materiais que se apossaram dos corpos de fácil acesso. O outro terço permaneceu fiel e uniu-se à 5ª raça nascente, os divinos encarnados. Quando os polos se deslocaram pela 4ª vez, isto não teve influência nos que se achavam protegidos e que se haviam separado da 4ª raça, tal como sucedeu com os lemurianos. Só os atlantes ímpios pereceram, não mais se tornando a vê-los. Bom, pessoal, até então era isso. O final aqui eu apenas colhi alguns trechos que falam sobre a forma, né, como foi destruídos, em que pese não toda a raça foi destruída, alguns sobreviveram e formaram a 5ª raça, né, ou se uniram à 5ª raça, para falar a verdade. Bom, a princípio, pessoal, era isso. Aí, no outro vídeo, eu vou falar sobre a 5ª raça, que é justamente a nossa raça, né, a dos arianos. Mas como foi falado no outro vídeo que eu gravei, nós estamos exatamente na 5ª raça, entre a 6ª e a 7ª sub-raça. Bom, eu acredito que nós já estamos na 7ª sub-raça, e nós estamos no limiar, ou no início da 7ª sub-raça. Acredito também que daqui a alguns anos, ou centenas de anos, ou milhares de anos, vai surgir a 6ª raça raiz. E toda vez que surge uma raça nova, a Helena Blavatsky fala no livro que ocorre uma mudança tanto psíquica, na estrutura, no físico, no mental, inclusive também no próprio globo, né, da Terra. Então, era isso. Já tem um vídeo falando sobre em qual momento a gente está, né? Em qual raça ou sub-raça, mais precisamente, a gente se encontra. Esse vídeo está aqui no canal. O
tema desse vídeo, que eu explico com mais detalhe em qual raças ou sub-raça nos encontramos, o título é Em qual raça se encontra a humanidade? E ele também está como em qual arco da evolução a humanidade se encontra. Então, nesse vídeo eu falo mais detalhadamente, inclusive eu uso até o quadro negro para explicar em qual raça nós estamos. Então, pessoal, era isso. O próximo vídeo vai ser falando sobre a quinta raça, a raça ariana. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.